Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre A Queda, novo filme de 2022 que estreou nos cinemas na última quinta-feira. Eu consegui assistir nessa semana, então né, é um filme que está sendo bem falado, falam que ele é um suspense bem frenético, vamos comentar um pouquinho sobre. Bom, pessoal, em A Queda a gente vai acompanhar a história de duas personagens, duas amigas, que é a Beck e a Hunter, que têm ali uma ligação de muitos anos, elas são bastante amigas, e elas têm uma coisa em comum, que é o fato delas gostarem muito de alpinismo, elas gostam de escalar montanhas, etc. Tem um acontecimento que ocorre logo no início do filme, que por mais que seja no início eu não vou falar, porque, assim, não seria spoiler, mas faz parte do núcleo do filme, então sim, vou deixar meio que em vago. Acontece uma coisa que faz com que a Beck pare de escalar, entre numa espécie de depressão profunda durante um ano, e a Hunter, no objetivo de buscar novamente a amiga, trazê-la de volta à vida, à alegria de viver, convida ela para poder fazer uma escalada, só que não necessariamente numa montanha, agora numa torre de telefonia, uma torre de televisão, que já está abandonada há muito tempo, é uma torre de mais de 600 metros. A Beck, de início, reluta, porém acaba topando, e a partir daí a gente vai ter uma narrativa muito tensa, muito frenética, porque obviamente toda a escalada não vai dar tão certo e elas vão ficar presas lá em cima. Bom, dito isso, vamos comentar um pouquinho sobre o filme como um todo. Aqui, a gente tem uma narrativa onde a premissa principal, que é essa premissa da tensão, funciona perfeitamente. O filme como um todo deixa você tenso, ele funciona exatamente porque ali através da direção você tem ângulos que dá aquela sensação de angústia por causa da altura, a gente vê aquelas personagens que ficam presas naquele local e realmente a fotografia ajuda demais, porque a fotografia pega muitos takes bem amplos assim, mostrando o deserto, mostrando como a região em volta da torre é inóspita, é vazia, sendo assim elas não têm para quem pedir ajuda, ficam sem sinal de celular, ficam ali sem ter como falar com ninguém, enfim. Obviamente, o roteiro também tem alguns artifícios para poder tirar delas recursos como água, comida, etc., fazendo com que elas fiquem ali presas numa situação extremamente desconfortável, numa situação extremamente desesperadora, e que elas sabem que se elas não fizerem nada para sair dali, por mais que seja difícil, ou na verdade impossível, elas saírem dali por conta própria, elas vão morrer inevitavelmente. Dito isso, o filme ainda tem alguns subplots, especificamente sobre um drama envolvendo as duas personagens, que assim, é um drama relativamente fraco, porque ele é previsível, mas tem que ter algum tipo de motivação, até porque você tem que ficar, digamos assim, apenas com duas personagens numa situação de ambiente não fechado, literalmente, mas fechado porque é só aquele ambiente o filme todo, durante quase 2 horas. Então tem que ter algum subplot para poder ter conversa, para poder as personagens terem como interagir. Mas como eu falei, o subplot é bem qualquer coisa, é bem previsível, as consequências são bem, assim, previsíveis também. Então, na questão do subplot, não me pegou. Ele poderia funcionar se fosse trabalhado de uma maneira melhor, mas ele é o básico do básico do básico. Além disso, a gente precisa de uma suspensão de descrença muito grande em cima dessa obra, pelo fato de que aqui a gente tem personagens que, por mais que sejam carismáticas, são personagens que estão tomando atitudes burras, atitudes ruins, para fazer coisa ruim, para fazer uma coisa estúpida. Então, assim, a gente acaba tendo uma suspensão de descrença porque a gente fala, tá, vamos, tá, como você não pensou nisso? Tá, por que você não pensou naquilo? Tá, por que você não fez isso antes do que tá fazendo agora? Por que você não mesclou essas duas ideias que daria muito mais certo? Então, assim, como eu falei, precisa de uma suspensão de descrença? Precisa, mas se você conseguir passar por isso, você vai ter um filme que te deixa bastante tenso. O CGI é relativamente ruim? Sim, mas tem que considerar que é um filme de baixo orçamento, então também vou passar um pano para isso. No final das contas, a gente tem um filme com boas atuações também, apesar de ter uma redublagem estranha, porque o filme foi redublado em algumas falas para poder tirar palavrões, para poder ficar numa classificação indicativa, uma classificação etária menor. Mas ainda assim, com todos esses adendos, o filme ainda vale a pena ser assistido. Porque a sensação que dá se o filme fosse um pouquinho mais polido, para tirar essas arestas, essas observações que eu fiz, o filme ficaria ainda mais gostoso de se ver. Mas ainda assim, ao longo de 1 hora e 40 minutos, é um filme tenso, é um filme que te deixa angustiado. Teve vários momentos do filme que dá aquele frio na barriga, sabe? Que você meio que evita olhar pra tela, mas você ainda olha. Então, pra quem curte esse estilo de filme, vale muito a pena. Particularmente gostei, sim. Mas tem todas essas questõezinhas aqui que eu coloquei. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque isso me ajuda demais a fazer o canal crescer no YouTube. Na descrição tem mais redes sociais, o link para os livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fique bem, até a próxima e tchau, tchau.